Olá, caro professor, professora, coordenador pedagógico. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Meu nome é Neuza Guelli, eu sou a coordenadora pedagógica do Projeto Presente e autora da Geografia. Hoje preparamos uma conversa para ter com vocês, fazendo, digamos assim, um pequeno mergulho no tempo e no espaço, até contando para vocês as referências metodológicas, a estrutura pedagógica de todo o projeto presente. Gostaria de contar para vocês que essa história, como eu disse, no tempo e no espaço, tem início em 97, que foi um período que eu considero bastante importante para a educação brasileira, no momento que entram os parâmetros curriculares nacionais. Exatamente nesse momento, a Editora Moderna nos chama e combina com a gente um trabalho realmente bastante grande no sentido de produzir uma coleção que conversasse com o professor, que fizesse aluno aprender e que estivesse alinhada a toda essa estrutura que os parâmetros curriculares trouxeram para a gente. A partir daí, iniciou-se um trabalho que vem, graças a Deus, até hoje, com muito cuidado. Partimos para a formação dos grupos, né, dos autores que trabalhariam no projeto. E partimos com o seguinte objetivo, tá? Importante para nós. Todo autor do projeto, em todas as disciplinas, nós teríamos inicialmente um especialista para cuidar dos conceitos. E em todos os grupos, teríamos também alguém de sala de aula. Escrever para primeiro a quinto ano não é brincadeira. Fazer aluno aprender, conversar com o professor, é algo de muito sério para a gente. Então, a partir daí, montamos os grupos, principalmente formados por um especialista e por alguém de sala de aula. O projeto foi lançado em 2000, com muito sucesso. Temos até hoje escolas parceiras desde essa época. Em 2008, muito ligados a todo o trabalho que fazemos e muito ligado, por exemplo, à produção da academia, dos teóricos por todo esse Brasil, fizemos uma mudança e a entrada do grupo de língua portuguesa com a Maria José Nóbrega, com a Débora Vaz e com a Rosângela Viriaco, mais a Elô, que permaneceu no grupo. Esse também foi um momento importante para nós, da entrada do grupo de matemática do Imenes, do Leles e da Estela. E como eu estava dizendo a vocês, sempre uma coisa no seguinte sentido: é o especialista e é o de sala de aula. No caso de língua portuguesa, sala de aula está com a Elodie. No caso de matemática, sala de aula está com a Estela. Essa segunda etapa do projeto presente, já com o amadurecimento dos autores em relação aos parâmetros, em relação a todos os documentos produzidos pelo MEC, em relação à produção cultural das universidades e tudo mais, lançado em 2008, foi realmente também um sucesso, um trabalho muito gratificante com as escolas, que passaram, inclusive, a ter uma compreensão melhor de toda a estrutura pedagógica que a gente estava, de toda a metodologia que a gente estava trazendo junto a esse grupo novamente. Em 2011, nós fizemos também mais uma troca e entra para o grupo o pessoal de ciências, a Lilian Bassic, a Célia, o Edmilson, que vem conosco até hoje. Então, é um grupo de cerca de 15 autores que se conversam.
É um grupo de cerca de 15 autores que estão em constante contato com tudo que acontece em relação à educação, em relação ao que fazer para que o professor realmente não só dê aula, mas faça aluno aprender. Então essa é a grande contribuição que a gente tem pensado e discutido e trabalhado muito em relação ao projeto. Mostro para vocês agora, vou tentar fazer como fazemos no projeto. Sempre pensamos o seguinte em trabalhar com sequências didáticas completas. Então, para nós, a aprendizagem segue, por exemplo, um caminho no sentido que a sequência didática tem que ter começo, meio e fim. Então, é isso que um pouquinho a gente vai estar mostrando aqui para vocês. A primeira coisa, nosso primeiro objetivo, ele está exatamente aqui. As obras promovem um aprendizado em rede, uma rede de conexões, respeitando a necessidade de cada disciplina. Para nós, nosso objetivo é transformar informação em conhecimento. Isso é uma coisa muito séria, isso é um trabalho que a gente vem fazendo e vem estudando muito desde eu acredito, 2006, 2007, no sentido, por exemplo, a informação está no mundo. Esse aluno hoje, nativo digital, recebe a informação de todos os lados. Então, como trabalhar? De que forma trabalhar para que esse aluno transforme essa informação em conhecimento? Então, esse é o nosso, digamos assim, ponto de partida para a coleção. Em seguida, gostaria de mostrar para vocês o Projeto Presente é uma das únicas coleções de 1º a 5º ano que é composta de 6 livros, ou seja, língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia e arte. O trabalho de arte foi introduzido no material a partir de 2010. Quem cuida do material, vocês já devem ter conversado, Rosa veio também conversar com vocês, contando um pouco toda essa a ligação do trabalho de arte com o restante do projeto, a arte trabalhada realmente enquanto música, dança, pintura, escultura e casando com língua portuguesa, com geografia, com história, com os outros livros do projeto, que essa é a nossa marca, digamos assim. Essa conversa, esse trabalho constante de todo o grupo no sentido de estar trocando conhecimento, compartilhando tudo aquilo que é feito até chegar a vocês. Também a partir de 2011, nós entramos com os cadernos de atividades. Os cadernos de atividades, eles foram, primeiro que nós desenvolvemos os cadernos de atividades para todas as disciplinas, a partir do 2º ano, 2º, 3º, 4º e 5º anos. Esse caderno de atividades, ele tem uma função realmente de lição de casa. Ele foi desenvolvido pensando na lição de casa. Ele foi desenvolvido no sentido de tudo aquilo que é feito em sala de aula, o aluno ter um material de qualidade, um material realmente que vá, digamos assim, para atividades mais lúdicas, e aonde ele tenha autonomia para desenvolver essas atividades, tá? Então, o professor, depois, fazendo essa correção em sala de aula, deve observar, realmente, ele está ciente daquilo que foi trabalhado, é do conhecimento dele, então essa é a função do caderno de atividades, como lição de casa, dando autonomia para esses meninos todos aí que trabalham com a gente. Um dado também muito interessante para nós é a questão das atividades práticas, tá? No sentido, por exemplo, de colocar o aluno em direto contato com os procedimentos, com as ferramentas de cada disciplina. Todos nós trabalhamos no sentido, por exemplo, de desenvolver os conceitos ligados a cada uma das disciplinas, trabalhar
a partir de procedimentos, como é que o aluno faz, o que faz, como faz e assim por diante. Então, acreditamos que dessa forma é uma maneira também de transformar informação em conhecimento. Então, os procedimentos, os conteúdos procedimentais, eles são fundamentais no nosso trabalho. Uma outra característica é que desenvolvemos projetos em equipe. Por quê? Projetos em equipes para que se faça, como comentamos no último encontro que nós tivemos, na última revista Sempre Presente que o grupo produziu, a questão, por exemplo, da aprendizagem colaborativa. Então, esses projetos em equipe atraem o interesse do aluno, permite a socialização dos conhecimentos. Então, é aí que entra a questão da aprendizagem colaborativa. Depois você tem essa revista no site do projeto. É entrar no site, todas as revistas produzidas, nós produzimos 2 revistas por ano, com um tema da educação que é de interesse que a gente sente junto aos professores, e a partir daí montamos os eventos, o encontro com vocês nas escolas ou em algum local interessante para cada região do Brasil, tá? Então, esses projetos em equipe que colocamos, tanto na revista Sempre Presente, como nos livros, são extremamente importantes e caros para nós, para o trabalho que a gente quer desenvolver, correto? Aqui chama a atenção, eu estou mostrando uma abertura de unidade. Essa abertura de unidade é de um livro de matemática. Para nós, as aberturas de unidade, todas as imagens, imagem para o projeto, para todos os autores, é texto. Texto para ser lido, texto para ser sentido, texto para ser descrito, e não uma descrição pura e simplesmente estou vendo tal tipo de coisa ou nesse sentido, mas uma descrição, não digamos assim uma lista aleatória, mas exatamente uma descrição vivenciando a imagem. Então, esse cuidado, a editora, inclusive, nos dá com tudo que nós temos direito, olha, no sentido, por exemplo, de termos os melhores ilustradores, uma equipe extremamente antenada com tudo de novo que existe com relação à imagem, à ilustração e assim por diante, já que isto é um texto, certo? Então, é essa lógica que utilizamos para as aberturas. Todos os livros se iniciam com uma abertura de unidade, com imagens que falam a você, que permite ao aluno levantar conhecimentos prévios, exatamente no sentido de entrar na sequência didática que vai ser trabalhada, já conversado e conhecendo algo e curiosidade, né, sendo trazida para ele, levantando um problema realmente que vai fazer com que a sua aprendizagem na unidade seja realmente uma aprendizagem significativa, correto? Repara, diferentes atividades sistematizam os conhecimentos que estão sendo adquiridos. A gente estrutura, a gente estimula o aluno, estimula o professor nessas diferentes atividades para que ele realmente, que são os procedimentos que eu acabei de comentar, para que realmente ele chegue a essa aprendizagem significativa que a gente quer. Essas páginas de abertura trazem os questionamentos para essa exploração. Além do questionamento que existe para o aluno, o maior trabalho nosso, dos autores, da equipe presente, é exatamente o livro do professor, o guia e recursos, como nós chamamos. O nosso leitor, primeiro é o aluno, mas o nosso leitor é você, professor. Então, você precisa realmente ter um trabalho diferenciado no guia e recursos, aonde cada um dos autores, ele procura trabalhar a aula
da maneira que ele daria. Então, traz aí para você o quê? Traz sugestões, traz elementos para que você possa explorar cada uma das atividades, cada um dos procedimentos de uma maneira clara para você, que você saiba exatamente aquilo que você quer daquela atividade que você irá fazer. Então, eu vou ser muito sincera para vocês. Eu não sei o que dá mais trabalho, se fazer o livro do aluno ou fazer o livro do professor. Mas garanto para vocês que é um enorme prazer saber que estou criando, que o grupo, que os autores criam para vocês, sugestões que vivenciaram, que sentiram em sala de aula também, para que seu trabalho de fazer aluno aprender se torne prazeroso, que realmente seja, que no final você diga, valeu a pena esse trabalho todo aqui. Então é essa a função do guia e recursos para você, feito aí com todo cuidado, com muito trabalho, mas também com muito prazer, certo? Então esta é a lógica inicial. Nós trabalhamos realmente com textos variados, de diferentes fontes, diagramados no seu suporte original, com telas da internet, jornais, revistas, livros, para que as conexões sejam estabelecidas para que a gente chegue realmente ao conhecimento. Então, isto é um cuidado de todas as disciplinas, de língua portuguesa, de história, de geografia, de português, de matemática, de arte. Então, essa é uma questão muito séria que a gente desenvolve. Por exemplo, em história e geografia, e mesmo ciências, história e geografia principalmente, então a gente respeita muito o saber do aluno, a gente respeita muito a questão da alfabetização. Então, os textos, por exemplo, escolhidos para a faixa etária de primeiro e segundo ano, que está passando pelo processo de alfabetização, são textos principalmente de poesias, texto para levar uma mensagem, uma compreensão, um material, por exemplo, de primeiro ano produzido todinho em caixa alta, e eu faço essa questão para auxiliar o aluno nesse primeiro momento de compreensão, de leitura de texto, prazerosa e tudo mais. Então, todas as disciplinas contribuem para essa lógica. Vamos trabalhar, por exemplo, com textos científicos, com textos informativos, principalmente para quartos e quintos anos, no sentido que ele compreenda também, tá? Essa é a questão. Eu acho que aqui, essa frase, ela traz para você o que cada uma das disciplinas tem como grande objetivo e como grande preocupação. Se você reparar, por exemplo, língua portuguesa, ela trabalha a partir dos diferentes gêneros textuais. Matemática, ela trabalha a partir da resolução de problemas, da educação matemática, do tratamento da informação. Ciências naturais procura trazer todo o trabalho com método científico, trabalha os conceitos, os procedimentos característicos dessa disciplina. História tem uma preocupação enorme de um trabalho com as fontes históricas reais, verdadeiras, fazendo o aluno pensar, raciocinar e assim por diante. E a geografia não poderia deixar de ser, né? Nós trabalhamos em duas frentes. Trabalhamos de um lado fazendo a construção da noção de espaço geográfico. E do outro lado, trabalhamos com a alfabetização cartográfica, respeitando a aprendizagem do aluno para que ele chegue um aluno mapeador, um aluno leitor de mapa. Certo? As expressões artísticas são os elementos trabalhados em diferentes situações comunicativas e também trabalhado, como eu já disse a vocês, no material da Rosa Yavelberg, do Tarcísio Tati, no sentido de trazer para a coleção, trazer para você, professor, para os alunos, um trabalho de arte consistente, verdadeiro, com todos os aspectos, por exemplo, que a arte pode ser trabalhada. Então, essa é a linha
geral, por exemplo, que a gente traz para o projeto, certo? Nós mostramos para vocês e dissemos a vocês que a sequência didática é fundamental para todos os trabalhos de todas as disciplinas. Se abrimos, por exemplo, com primeiros contatos, estruturamos todo o material, como eu vou mostrar para vocês, em diferentes sessões, a gente termina é modo de dizer, porque a gente não termina, a gente dá um fechamento para poder seguir numa espiral, evidentemente, de conhecimentos, para abrir uma nova unidade. Então, é exatamente isso aqui que nós fazemos. Então, cada unidade das diferentes disciplinas, exceção ao português, que vai para a produção de texto, nas demais disciplinas nós temos uma sessão que se chama Refletindo Mais, que é a hora, então, dos trabalhos em equipe, que é a hora do trabalho colaborativo, do trabalho compartilhado, para estar, então, digamos assim, encerrando uma etapa, abrindo outra e assim por diante. E as nossas propostas também favorecem uma educação em valores, que incentive o aluno a falar, a se posicionar, a se colocar com relação à ética, cidadania, meio ambiente, saúde. Isso é muito sério, no sentido, isso tem que ser trabalhado no dia a dia, tem que ser trabalhado pelos conceitos de cada disciplina e não ficar pura e simplesmente fazendo um trabalho, digamos assim, fechadinho. Agora eu vou trabalhar com a cidadania. Cidadania se constrói no dia a dia, cidadania se constrói em língua portuguesa, em matemática, na vida, no respeito que cada um tem ao trabalho do outro e assim por diante, é o pensamento de toda a equipe. E para acompanhar a evolução, né, desse aprendizado, a gente procura um trabalho em nível crescente de complexidade, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês agora. Esse nível crescente de complexidade é a questão do espiral, né? É uma questão que tem por trás Piaget, é uma questão que também tem por trás Vygotsky, no sentido, por exemplo, de você chegar a um determinado conhecimento, aprofunda e segue, aprofunda e segue. O aluno não aprende uma única vez. É por meio das diferentes retomadas, das diferentes aproximações e essa sequência que vai haver uma aprendizagem. Então, isso é muito claro em todo o trabalho da coleção, tá? Uma outra coisa que nos preocupa muito é a questão da hierarquia, da organização das informações. Se eu quero transformar informação em conhecimento, eu tenho necessidade que as coisas estejam organizadas. Não é organizado assim, aonde eu prendo a criatividade do professor. Absolutamente, é organizado no sentido de trazer, digamos assim, sessões especiais, quadros, ícones, clareza na sistematização. Isso que eu acabei de contar para vocês. Abrimos com os primeiros contatos com essas características, entramos na sequência didática, vamos para uma sequência didática completa em cada uma das unidades, fechamos com um Refletindo Mais para reabrir. Então, essa é a lógica. Então, as sessões para nós, elas são organizadores para que realmente haja aprendizagem e não para te prender, que acho que uma das coisas piores na educação é você se sentir assim preso. E a gente absolutamente não gosta nada disso não, né? E nem quer. Os conteúdos são apresentados em páginas duplas, sempre sequenciais, para que o aluno mantenha o foco na explicação e na leitura de imagem. E ainda, uma outra característica é essa rica seleção de imagens, levando, então, aluno nosso de hoje é visual. Nós precisamos, por exemplo, essa leitura de imagem e tudo isso que está aqui. Observa, por exemplo, aqui é uma abertura de imagem, por exemplo, de um dos livros de língua portuguesa,
abrimos com de matemática, fechamos com de língua portuguesa, que realmente dá um trabalho muito lindo para ser feito com essas crianças visuais, com aquilo que a gente quer para a coleção. Então, este, digamos assim, é um panorama geral do que é o trabalho do grupo, da equipe do Projeto Presente, desse grupo de 15 autores, muito preocupados com a educação, que estão sempre trocando, conversando em reuniões, para que um livro converse com outro e para que esse aluno realmente aprenda e para que você trabalhe com prazer. Isso é a coisa mais importante que a gente pode estar conseguindo, né? E nós temos agora, para 2014, uma novidade para vocês. Uma novidade que eu vou contar e que eu sinto assim, produto também de um forte trabalho nosso e com todo o apoio da Editora Moderna para isso que nós queremos, que é a questão do presente digital. Então, nesse momento, a gente quer contar para vocês como é que vem o presente digital para 2014. Para 2014, então, nós vamos ter o projeto Presente no Digital, que vai fazer parte de uma plataforma que a Editora Moderna está desenvolvendo. Então, ele faz parte dessa plataforma. Eu gostaria de contar para vocês, antes de nós mostrarmos, que todo o grupo do Projeto Presente vem desde praticamente 2009, 2010, num trabalho muito sério, por exemplo, de um estudo que seria importante trabalhar com relação ao digital para os alunos de 1º a 5º ano. Então, essa é uma questão muito séria para nós. Então, do ponto de vista pedagógico, o que podemos utilizar? O que você pode, enquanto professor, estar utilizando? Que objetos digitais seriam interessantes serem utilizados para os alunos de 1º a 5º ano, que precisam aprender a ler, escrever, sentir também um material, como a gente brinca até, cheirar o livro, né? É uma coisa que a gente traz isso, que é extremamente prazeroso, de realmente gostar daquele papel maravilhoso também que a gente tem. Só que vivemos um outro momento com essas crianças. Futuramente a gente não sabe se isso vai permanecer ou não, mas para o momento, então, que seria interessante para vocês. Então, esse é um primeiro momento para a questão do Projeto Presente Digital. Estamos em constante trabalho, em estudo. Para 2015, outras novidades virão. E para o momento, quero mostrar para vocês o que nós já temos. Virá na plataforma da Moderna, então, o presente numa linguagem que se chama HTML5, que lhe permite abrir o livro digital, tanto no iPad, como no tablet, como no seu computador. A linguagem permite várias aberturas, ou então você também poderá utilizá-lo na lousa digital, correto? Eu vou mostrar a vocês um pouquinho de cada livro. Eu estou aqui com um livro de arte aberto na unidade 3 do 1º ano, aonde há um trabalho com relação a casas, castelos, labirintos e assim por diante. Você tem a possibilidade, por exemplo, na abertura da unidade, aumentar essa imagem, diminuir, para poder, então, realmente estar fazendo a leitura dessa imagem. E uma coisa bastante interessante que eu quero trazer para vocês, você vai encontrar aqui no seu material as ferramentas, por exemplo, onde você vai ter as seguintes possibilidades. Observa, aqui está a barra de ferramentas, você vai ter a possibilidade de colocar notas que os alunos que você achar importante para o material. Você vai ter a possibilidade de fazer marcadores, tá? E você vai ter uma possibilidade bastante importante que eu acredito que vai lhe ajudar muito,
que é a questão dos vínculos. Na questão dos vínculos, você poderá escolher uma determinada palavra, por exemplo, digamos aqui jaboti. Escolhendo essa palavra, você vai fazer um vínculo com essa palavra a algum site, ou direto no Google, ou então em algum site que lhe seja interessante para você, trazendo todas essas informações aí para o seu trabalho. Além disso, você também tem a possibilidade, aqui você tem o professor. No professor, você pode estar desenvolvendo todo o trabalho, os alunos criam, fazem as atividades e depois você faz uma correção coletiva com a resposta aqui no material. Então, essa é a finalidade, por exemplo, dessa barra de ferramentas para cada uma das disciplinas. Para o livro do primeiro ano vocês sabem que nós temos um livro interdisciplinar, onde é feito um trabalho com História, Geografia e Ciências, com os autores, e a partir do segundo ano que nós fazemos a divisão, então, de História, Geografia e Ciências em materiais separados, né? Observa, por exemplo, então é exatamente dessa forma que virá para você, você faz a escolha da unidade que você quer trabalhar. Nesse caso, eu estou indo, por exemplo, para a terceira unidade, tá? É a nossa escolha. Então, você abre, por exemplo, a unidade, é aquilo que eu falei para você. Você tem esta ferramenta aqui, que você clica e a imagem vem exatamente dessa forma para que você faça a leitura. Então, nos primeiros contatos, por exemplo, com relação a essa imagem, a gente está pedindo ao aluno para observar as construções de características mais antigas e as construções de características mais recentes, e assim por diante. É uma imagem de Salvador, por sinal, maravilhosa, para ser lida, trabalhada em sala de aula da maneira que você achar interessante para o trabalho, né? Uma outra característica que eu gostaria que vocês observassem, por exemplo, sempre com relação à ferramenta. Abrimos a unidade, no caso aqui é um trabalho, iniciou com um trabalho de ciências naturais, correto? As imagens ficam super mais claras e assim por diante. E aquilo que a gente queria mostrar para vocês, quando você vai para a barra de ferramentas, você vai poder, através das palavras, fazer o vínculo que você quiser, e aqui, clicando no professor, você vai ter as respostas para se fazer uma correção coletiva. Então, isto vai lhe ajudar, por exemplo, no trabalho de dia a dia de sala de aula, sem dúvida nenhuma, né? Então, primeira página do livro, né? Você faz a escolha da unidade que você está querendo trabalhar, ela entra direto aí para você. A possibilidade, por exemplo, de você fazer exatamente isto com a imagem, no sentido de abrir a leitura. Veja, por exemplo, aqui a gente tem um trabalho de matemática que também está muito casado com a geografia. Matemática e geografia tem vários trabalhos que estão estruturados juntos, no sentido, por exemplo, da gente fazer o casamento entre matemática e geografia, principalmente na alfabetização cartográfica, correto? Então, essa é a lógica aí que a gente pode trabalhar. Para a língua portuguesa, você vai também ter uma novidade, além dessa questão com as imagens, de poder mexer com as respostas para os alunos de forma compartilhada, fazer esta correção. Então, você também vai ter algo aqui que vai ser bastante interessante. Sempre essa questão, por exemplo, clicou aqui, você tem a imagem ampliada, ok? Para leitura e para tudo mais.
Daí vamos para as ferramentas. Seria interessante, por exemplo, esse material deve estar à disposição de vocês a partir de janeiro, de fevereiro, para ser utilizado. Seria interessante, por exemplo, que você escolhesse algumas palavras-chave para fazer os vínculos, né? Para entrar, por exemplo, em determinados sites direto, para escolher um filme do YouTube, alguma coisa nesse sentido. Para a língua portuguesa, nós temos um CD para primeiros e segundos anos de músicas, de contação de história e de assim por diante. Agora você pode utilizar diretamente aqui, quer ver? Então todas as músicas, a contação de história já está aqui para você utilizar. Então você vai ter aqui uma ferramenta no sentido, por exemplo, você pode utilizar o CD com as músicas, com a contação de história, mas vai ser mais fácil para vocês. Clica e você vai ter já direto para ser apresentado para os seus alunos, certo? Então essas são algumas das facilidades que nós vamos ter para o trabalho com os livros de arte, português, matemática, história, geografia, através, então, dessas ferramentas que irá acompanhar o material. Queria agradecer a atenção de vocês. Essa construção com a parte digital, nós estamos muito cuidadosos para que realmente ela faça sentido para esse teu aluno, né, que é um nativo digital e que quanta coisa nós podemos aproveitar com relação a isso. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.